Olá, bom dia. Meu nome é Camila Angelim, sou mãe de 3 filhos e nesse dia eu venho trazer uma reflexão. Hoje, dia 22 de junho de 2020. Estamos passando por uma fase muito difícil no nosso país e no mundo, com essa pandemia, com essa doença que veio com muitas dúvidas, muitas opiniões, algumas controvérsias. Sabemos que ela existe, mas não a conhecemos. Em alguns casos, ela não faz nada. Em outros, ela leva à morte. E nossa família, nós como mulheres, muitas estão tendo que sair dos seus serviços para poder dar conta dos nossos pequeninos, dos nossos filhos. E hoje eu venho trazer uma palavra de conforto, uma palavra para meditação, para muitas vezes clarear da mente. E eu espero que você possa se fortalecer com essa palavra. Eu espero que você possa tirar algumas dúvidas com essa palavra, porque foi muito forte o que Deus falou para mim. Muitas vezes você vai estar ouvindo esse vídeo e vai dizer, mas eu já imaginei, Deus já me deu essa claridade, mas muitas pessoas eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração, assim como falou no meu. Com o passar desses dias turbulentos, que a gente está passando, eu sou evangélica, meu esposo também, nossa família, e meu esposo é amante da leitura, e ele tenta passar isso para nós, porque a leitura, ela é um conhecimento que ninguém tira de você. Ela traz muitos benefícios, traz conhecimento, e para nós nos traz mais próximos de Deus, nos faz conhecer melhor a Deus. E eu estava lendo um livro, O Despertar da Leoa, da Lisa Bevere. Inclusive tenho outros livros que ganhei de presente dele e quero comprar outros livros dessa escritora. Ela é maravilhosa, é uma mulher de Deus, uma guerreira. E até não procurei se tem algum testemunho da vida dela, mas se tiver, quero adquirir. E nesse livro, ele fala sobre o despertar das mulheres nessa geração, sobre o despertar das leoas que há dentro de nós. Outros pontos que ela coloca dentro do livro é a força de sermos mulheres. Teve um momento da leitura que ela falou sobre o jardim, quando Deus criou todas as coisas e todas as coisas foram boas perante Deus, mas em um momento ele viu que não achou nenhuma mulher, nenhum animal que tivesse a altura de Adão para estar com ele, pois ele criou todas as coisas, macho e fêmea, mas Adão ele criou só macho. E muitas críticas se ouvem, muitas opiniões se ouvem sobre a criação da mulher, mas eu aprendi e tive uma visão muito linda, que a mulher, Deus criou ela por uma solução. A mulher foi a solução para o homem, que estava só. A mulher pecou, mas o homem também pecou. Não podemos tentar achar um culpado, devemos assumir a nossa culpa. Mas enfim, não entramos nesse assunto e falamos sobre as mulheres. A mulher naquele momento foi uma solução que Deus teve para o homem. Foi aquilo que Deus trouxe para completar o homem. E eu quero perguntar às minhas irmãs em Cristo hoje, será que nós estamos realmente fazendo o nosso papel? Será que nós estamos cumprindo com aquilo que Deus tem chamado nós para fazermos? Será que nós temos cumprido com o nosso chamado de sermos a solução muitas vezes para as dificuldades dos homens, para aquilo que os homens não conseguem fazer? O que eu vejo hoje são mulheres tentando tomar o lugar dos homens. E nós não temos que tomar o lugar dos homens porque nós temos o nosso lugar. Nós temos que tomar o nosso lugar novamente. Não estou dizendo para virarmos domésticas
a serviços dos homens, como um idealismo que muitos têm. Não. Estou falando nós nos colocarmos no lugar de mulheres sábias, mulheres que edificam os seus lares, que voltem a ensinar os seus filhos princípios de leis e morais. Infelizmente, temos vivido numa geração corrompida e me dói falar isso. Não coloco toda a culpa, ou não coloco a culpa em cima das mulheres, mas nós temos que admitir que, se olharmos toda a história, toda a geração, nós não podemos tirar a culpa de nós. Eu tenho um parcial de culpa, porque temos tentado fazer com que a atualidade esteja no nosso lar, a tecnologia esteja no nosso lar, e não temos mais uma paciência de mãe, não temos mais, às vezes, o compromisso de sentarmos e ensinarmos. E tudo que Deus tem feito nesse tempo, hoje Deus falou muito comigo em relação a isso. Imprimir as atividades, aliás, não foram poucas, que estavam atrasadas da minha pequena, de uma. E olha aqui, ó. Olha o tantinho de folha. E eu vou ter que estudar com ela. Eu vou ter que ensinar eles, porque eu tenho 2 em fase de leitura, de aprendizagem de leitura, e ela do 4º ano. E eu vou ter que me virar, eu vou ter que auxiliar, porque eu vou ter que ser professora deles nesse tempo de pandemia, pois esse ano as aulas não voltarão. E nós, pais, vamos ter que voltar a ensinar os nossos filhos em casa, até tudo isso se passar, ou até as ordens de prefeitura, estado, enfim, normalizar tudo isso. E aí eu parei, porque eu levei um choque, eu disse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E conversando com minha cunhada também sobre organização, sobre fazermos uma tabela de organização, porque nós vamos ter que dar um jeito. E aí eu conversei com ela e falei, pois é, se eu trabalhasse fora 8 horas por dia, eu iria igual trabalhar fora essas 8 horas por dia. Eu iria fazer almoço, eu iria fazer janta, eu iria limpar a casa, eu iria dar um jeito de lavar roupa, eu iria dar um jeito de ajudar os meus filhos a fazerem os temas. E eu seria esposa. Eu daria um jeito. Muitas estamos em casa e não estamos conseguindo dar conta. E essas 8 horas que nós temos, que nós passamos no nosso serviço, nosso dia a dia? Nós passamos o nosso dia limpando, organizando, tentando deixar em ordem para que nosso ambiente esteja agradável. Isso é preciso. Mas e as nossas prioridades? E o nosso momento com Deus? Essas 8 horas nós podemos repartir entre Deus e filhos, para a educação dos nossos filhos e um momento para tirarmos com Deus para aprender da palavra. Eu creio e eu vejo não só o dedinho de Deus nessa pandemia, em tudo isso que está acontecendo, mas eu vejo a mão inteira de Deus, principalmente para nós mulheres. Deus de nos despertarmos realmente para aquilo que somos chamadas. E não é fácil a nossa missão como mulheres, como ajudadoras. Não é fácil, mas não é difícil, porque Deus nos deu sabedoria. Que possamos ser mulheres sábias e não mulheres tolas. Que possamos ser mães, não somente geradoras, porque gerar é fácil. Gerar é fácil, é tão fácil gerar e colocar no mundo. Mas e educar, e ensinar, e cuidar? Lembrem que as crianças são heranças do Senhor. Mas o Senhor, um dia, vai requerer essas heranças. E para cada herança que você tem nas tuas mãos, Deus tem uma obra. Deus tem um chamado. E nós, mulheres, somos responsáveis por isso. Infelizmente, tentamos nos responsabilizar por tantas coisas no dia a dia, tantas tarefas, e as que realmente importam, nós não temos buscado, agarrado com nossas mãos. Deus tem dado esse tempo
para nós revermos valores, para nós pensarmos o que já deixamos passar e o que podemos fazer ainda. Vejo muitas postagens de pessoas dizendo: eu olhando os objetivos para 2020 e dando risada porque eles não irão acontecer. Não irão acontecer por quê? Por causa de uma pandemia? Ela atinge sim muitos pontos, mas quem faz acontecer é você. Será que esses objetivos realmente valem a pena? Vamos rever esses objetivos? Você que não tem mais filhos, os filhos estão crescidos, estão já casados ou estão encaminhados. Será que você tem dado o tempo devido para a palavra de Deus, para buscar realmente aquilo que importa? Porque estamos atualizadas com moda, estamos atualizadas com penteados, com tantas coisas que o inimigo tem colocado, implantado, e muitas vezes não nos atualizamos com aquilo que Deus quer. Vamos acordar a geração de mulheres, vamos acordar essa geração de leoas, pois eu creio que as mulheres ainda podem fazer muita diferença como mulheres de Deus, como mulheres com chamado, mulheres que vivem aquilo que o Evangelho pede para viver. Não simplesmente mulheres que vão, pregam a palavra, imitam os homens. Não, nós não somos, nós temos que ser imitadoras de Cristo. E as mulheres têm sido corrompidas, sim. As mulheres têm sido afastadas dos objetivos de Deus, sim. Por muitas coisas que têm vindo. Vamos nos despertar, vamos ficar alertas. Deus tem dado dons para nós, mas Deus nos deu dons, mas nós temos que cavocar esses dons e achar esses dons. Eu fico às vezes pensando que muitas mulheres têm perdido, e eu me coloco nisso, porque o meu esposo, como homem de Deus, tem me alertado. E eu vejo assim muitos casais caindo junto. Nós não podemos deixar isso acontecer. Eu sou o pilar da minha casa, eu tenho que orar pelos meus. E o meu esposo, como mestre da nossa casa, ele também tem nos auxiliado. Homens e mulheres, eles têm que aprender a trabalhar juntos, sem diminuir um ao outro. Mas eles têm que estar embaixo de uma ordem, que é a ordem de Deus. Se eles estiverem embaixo da ordem de Deus, não existe o que não possa dar certo. Eu até fiz uma anotação aqui, que a Liz até comenta no livro dela, que possamos ser mulheres fortes nele. Nós não precisamos fazer muito, somente ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, a gente vai saber o rumo a qual pegarmos, para onde irmos, o que fazermos. Que possamos ser um acréscimo para os homens, não uma dor de cabeça para os homens. Que possamos ser sábias e não tolas. Minha mãe até tem um ditado que, mesmo não estando na igreja, mesmo não conhecendo a Cristo, ela falava: filha, um homem pode trazer de caminhão coisas para dentro da casa, mas quando a mulher não é sábia com uma colher, ela consegue jogar tudo fora. Mulher, nós temos a chave da sabedoria, nós temos a chave para lidarmos com os homens, para mudarmos os homens. Nós temos esse poder e nós não usamos. Nós temos tanto poder de influência e acabamos usando esse poder para tantas outras coisas, menos para edificar a nossa casa, nossa família, nossos amigos, nossas amigas que estão necessitadas, que precisam de uma ajuda, precisam de uma palavra. Mulheres que estão se afundando em depressão, mulheres que têm ministério, mulheres dentro da igreja que têm sofrido com seus casamentos por não ter sabedoria, não ter pessoas que as instruam. E aí um dia eu escutei meu esposo falando e realmente aquilo bateu no meu coração. Eu tenho poucas mulheres que eu posso me espelhar. E então será que Deus não quer te levantar você para ser um espelho? Pensa nisso. Eu não tenho mulheres para me inspirar, eu não tenho mulheres que me ajudem, que me auxiliem.
Será que Deus não quer que você seja inspiração? Que você se levante como um vaso? Que possamos ser uma voz de redenção para os oprimidos, para os necessitados. Que possamos ser uma voz, não uma pessoa física, mas só uma voz, porque não precisamos aparecer para fazer mudança. Não precisamos de holofortes para fazer mudança. Mudança são pequenas atitudes, pequenos atos, pequenas palavras que fazem a mudança. Que possamos ser exemplos. E muitas vezes que não precisam dizer: eu ouvi um vídeo de uma irmã, Camila Angelim, que ministrou sobre algo muito forte. Não precisa. Eles só podem dizer: eu ouvi um dia uma mulher de Deus falando isso, e isso tocou no meu coração. Já basta. Já basta. Então que possamos ser essa voz de redenção para os nossos filhos, para os nossos esposos, para a nossa igreja. Que possamos nos levantar como mulheres dentro da graça de Deus, que possam olhar para nós e ver Cristo em nós, não ver uma roupa, uma etiqueta, um cabelo. Que possamos ser a voz da redenção, que possamos ser a voz de Deus nesse momento tão difícil que o nosso país tem passado. Eu deixo um beijo e um abraço em Cristo para todas as minhas irmãs que estão ouvindo esse áudio, esse vídeo. Que Deus possa transformar a vida de vocês, que vocês possam despertar como leoas, prontas, preparadas, somente esperando o momento de Deus usá-las. Um abraço e que Deus abençoe. A paz de Cristo a todas.